Olá, jardim querido, paz e bem, graça e paz. Nós vamos para mais um devocional do jardim e o devocional de hoje, ele tem por título Amigos e Inimigos. E a leitura base para esse devocional, para a meditação de hoje, ela está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 17 ao 21. Eu vou fazer a leitura e diz assim a palavra do Senhor. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras. A vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. E o versículo que fica em destaque aqui é o versículo 18. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Aí o devocional de hoje, ele conta a história de um erudito, né, chamado Kenneth Bailey, que ele narra aí a história de um líder de uma nação africana que manteve ali ou desenvolveu, né, aprendeu uma postura bem comum na comunidade internacional e terminou estabelecendo uma boa relação com Israel e com as nações ao redor. E qual era a postura, né? Ele, sendo entrevistado, perguntaram como ele conseguia fazer isso. Ele disse: escolhemos nossos amigos e não encorajamos nossos amigos a escolher os nossos inimigos, né? E nesse sentido, esse país, né, africano, que ele não diz aqui qual foi, ele terminou sendo um modelo internacional daquilo que o apóstolo Paulo ele encorajou que os seus leitores e, no caso, por extensão, nós cristãos, né, façamos, né? No caso, os leitores de Paulo fizessem, nós cristãos hoje façamos. Que é o quê? No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Ah, e eu gostaria de começar falando aqui, lembrando, né, de um ditado popular que eu acho que os irmãos e as irmãs conhecem, né? Ao menos, né, minha mãe, ela repetia muito aqui pra gente, né, quando a gente era menor, mais novo, né, a gente era ainda criança e ia pra rua brincar na rua. Aí, vez ou outra, né, criança brincando na rua sempre vai arranjar uma briga, né? E assim, eu sempre fui muito assim tranquilo, nunca gostei muito de estar entrando em briga com ninguém na minha infância. Mas minha irmã, ela sempre foi mais assim ousada, né? Mais braba, né? Eu tenho uma tia que dizia, né, que minha irmã é aquilo que no popular aqui nordestinês a gente chama de siri na lata, né? Experimente botar um siri vivo dentro de uma lata e ele vai ficar se debatendo ali, de brabo. E minha mãe dizia o seguinte: olha, quando um não quer, dois não brigam. E verdade, né? Muitas vezes eu fugi de discussões acaloradas que podiam entrar em briga, simplesmente, né, me calando ou simplesmente dizendo para outra pessoa, porque muitas vezes as pessoas começam a discussão esperando que você tenha uma reação agressiva igual a dela. E o que eu aprendi
colocando em prática, né, esse ditado aí da minha mãe, é que quando um não quer, dois não brigam. E eu fazia o seguinte: não, beleza, fera, beleza, tá certo. Desculpa aí, você tá certo. Às vezes a pessoa não tava nem certa, né? Às vezes, e muitas vezes, numa situação dessa, a pessoa não está. Mas se você ficar insistindo, tentando provar que uma pessoa errada, ela está errada, quando ela não quer perceber que ela está errada, você vai entrar na pilha dela, pode se estressar também e a coisa pode desandar para situações mais complicadas, né? Ah, Então, às vezes, é melhor você, como se diz também, né? É melhor você manter a sua paz do que a razão. Isso não é um chamado para que a gente seja omisso, para que a gente seja negligente, né? Para que a gente esteja baixando a cabeça e dando razão para quem não tem. Mas não, é porque existem situações em que vale a pena você insistir, mostrando que você não está errado. Mas há situações em que não vale a pena, porque nem você vai conseguir convencer a outra pessoa, a pessoa não vai lhe convencer, e naquele bate-boca, né, você pode ter uma situação, como consequência, uma situação não tão agradável. Então, muitas vezes é melhor você manter a sua paz do que a razão. E lembrando que isso não é um chamado, né? Um chamado para inanição, certo? Na verdade, inanição não, perdão, porque inanição é você não conseguir se alimentar, certo? E ao ponto de você ter problemas de saúde com relação a isso. Inação, certo? Então, assim, como o apóstolo Paulo disse, no que depender de nós, cristãos, nós temos que manter a paz com todos e todas. Você sabe, você tem um colega de trabalho que vive lhe provocando porque você sabe que ele quer que você discuta com ele, quer que você brigue com ele. Você simplesmente não faz. E não tem nada pior para essas pessoas do que isso, certo? É como o apóstolo Paulo diz, né? Você está colocando brasa na cabeça da pessoa. Já imaginou colocar brasa na sua cabeça? Queima, né? Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte: aquela pessoa vai ficar pensando assim: por que é que esse camarada eu infernizo a vida dele, infernizo a vida dela, e ele nunca liga para isso, né? Nunca discute por conta disso, nunca briga por conta disso. Então vai chegar um momento que ele vai ficar refletindo ali que não adianta. Não adianta tentar guerra com você, porque você é, como orienta a palavra, promotor, promotora da paz. Você não quer briga com ninguém, você não quer confusão, você quer que todo mundo esteja vivendo bem ali. Então, e isso pode levar a pessoa a perceber pelas suas condutas, né, que você é uma pessoa diferente. E na realidade, ela deve perceber. Os ímpios, né, vamos usar assim, eles têm que perceber pela nossa postura que nós somos diferentes, né? Que nós somos promotores e promotoras da paz, mensageiros da paz, né? A palavra talvez fique melhor. Então, a gente deve saber escolher muito bem os nossos amigos, né? Escolher também os inimigos, né? Existem inimigos com os quais não vale a pena você enfrentar, porque de uma forma ou de outra eles serão mais fortes que você. Uma pessoa que não consegue mudar o pensamento para entender que aquilo que ela está fazendo não é uma coisa legal, é uma pessoa que
é um inimigo que não vale a pena enfrentar, porque na ignorância dele, na teimosia dele, ele vai sair vitorioso ali, porque ele não muda, ele não vai mudar a conduta dele. Mas a nossa conduta, né, quem determina somos nós. Então, nesse sentido, lembre-se sempre, né? Você e eu somos mensageiros da paz, somos promotores da paz, ao menos a gente deve agir assim. Então, finalizando, né? Lembrar também que hoje a gente pode ter uma pessoa que se coloca, né, no critério ali de inimigo ou inimiga, né, de cada um de nós. Mas vamos lembrar que nós antes éramos inimigos de Deus e que por meio do príncipe da paz, Jesus, nós nos reconciliamos com Deus e voltamos ao status, né, de filhos e filhas de Deus, por meio do sacrifício de Jesus. Então veja, se Jesus, ele não tendo culpa nenhuma, não tendo pecado nenhum, ele se sacrificou para que a gente tivesse paz com Deus, por que é que a gente não pode também se sacrificar para viver em paz com as pessoas que nos rodeiam? E um detalhe é que quando você se torna mensageiro, promotor, embaixador da paz, né, você coloca, né, como o apóstolo Paulo diz, brasa na cabeça das pessoas que tentam tirar seu sossego, tentam tirar você do sério e não conseguem. Ah, rapaz, eu infernizo a vida daquele camarada. Ele não tá nem aí. Ele não revida, não faz nada. Esse camarada é diferente. É diferente. Aí a pessoa vai começar a observar mais você e pelo seu testemunho ela pode, inclusive, chegar a Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós que éramos inimigos de Deus, nós que não estávamos em paz com Deus e por meio do sacrifício de Jesus, nos tornamos mais uma vez filhos e filhas de Deus e hoje temos paz com Deus, que a gente possa refletir isso nas nossas condutas para que a gente possa viver em paz com todas as outras pessoas que nos rodeiam, por mais que ela nos infernize, né? Mesmo que se coloquem no critério de inimigos, a Bíblia diz, né, que a gente deve orar pelos nossos inimigos, abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Então, lembre disso e essa é a mensagem de hoje. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e continue nos abençoando, nos dando discernimento, nos dando sabedoria e nos dando cada vez mais o sentimento de promotores e promotoras da paz. Amém? Vamos orar. Justo e eterno Deus, graça te damos, Senhor. Primeiramente, Senhor, quero te agradecer por mais um ano de vida, mais um ano, Senhor, que tu permites que eu esteja aqui na terra, junto com os irmãos e irmãs e com todas as pessoas que fazem parte do meu ciclo pessoal. Agradeço por mais um ano de vida completado ontem, Pai. Peço a Ti que me ajude para que eu possa continuar sendo, ou tentando ser, Pai, cada vez mais um servo fiel, um bom filho, um bom irmão, um bom tio, um bom amigo, um bom profissional, Pai. Peço a Ti também, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs da nossa comunidade Jardim das Oliveiras. De uma forma especial, Senhor, quero te pedir, como sempre peço, pela vida dos nossos reverendos e reverenda. Quero te pedir de uma forma especial, Senhor, que tu esteja abençoando também o trabalho que está sendo realizado na comunidade Tijolinho. E pedir, Senhor, que tu estejas a abençoar não só a mim, mais uma vez, mas também ao irmão Morestino, tendo em vista que no próximo final de semana estaremos iniciando, Pai, um trabalho na ocupação 8 de março, Senhor.
que tu estejas a nos abençoar, nos capacitar e nos ajudar, nos dando força para que a gente possa desempenhar um bom trabalho para a glória e honra do teu nome ali naquela comunidade, que vidas sejam tocadas e possam se achegar mais a ti, ó Pai. Mas, Senhor, abençoe os projetos de nossa igreja. Vai, Senhor, restaurando a saúde dos irmãos e irmãs que porventura estejam enfermos. Vai abrindo, Senhor, portas de emprego para aqueles e aquelas que se encontram desempregados. Vai sustentando, Senhor, com a tua mão poderosa, nossos queridos e queridas irmãos e irmãs do Jardim das Oliveiras. No mais, peço a ti, Senhor, que nos dê um resto de dia, um resto de noite tranquilo, com sono reparador para quando formos deitar nossas cabeças no travesseiro para descansar, Pai. E é assim que eu te oro, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, é isso, fiquem com Deus e até o nosso próximo devocional. Tchau, tchau.